Mais um episódio do caso Banco Master. Fachin antecipa retorno a Brasília para conter desgaste do STF com condução de Toffoli. Pelo visto, o pessoal está com medo de criar um novo Alexandre de Moraes e estão querendo utilizar o Toffoli como bode de piranha, né? Um bode expiatório para acabar com esse negócio. Qual é o problema? É que o Toffoli fazendo toda essa movimentação estranha, que eu já vou estar comentando por aqui, ele está chamando muita atenção. Em contrapartida, o Daniel Vorcaro parece que vai mudar de lugar mais uma peça nesse xadrez que vai comprometer todo mundo em Brasília, se dependente do lado. E isso, meus amigos, vai fazer o negócio pegar fogo. Quer saber o que é isso? Vou te contar agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Os links de todas as matérias estão na descrição. Presidente do tribunal procura integrantes da corte desde segunda-feira e tem agenda com Flávio Dino em São Luís. O objetivo é debater a manutenção do relator à frente do caso do Banco Master, que no caso é o Dias Toffoli. Como vocês sabem, o Fachin está de férias desde lá por volta do dia 11 de dezembro, eu não me lembro, e quem está como presidente do STF é o Alexandre de Moraes. Então ele já fez algumas movimentações ali para poder favorecer o lado dele, que eu já tinha comentado num vídeo anterior. Porém, o negócio está tomando uma proporção tão grande que o Fachin precisou voltar com antecedência do seu recesso para poder conter essa coisa toda. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. O presidente do STF, Edson Fachin, interrompeu o recesso e antecipou o retorno a Brasília, onde desembarcou na noite de segunda-feira, às 19, no caso foi ontem. A interlocutores e pares da corte, o ministro justificou a volta antes da abertura oficial do ano judiciário, com a avaliação de que o momento exige sua presença na capital. Ou seja, ele está indo para tentar resolver esse negócio do Toffoli, porque, veja bem, pessoal, se acontecer de continuar desse jeito, o Toffoli tomando essas decisões cada vez mais arbitrárias, tipo assim, de pegar todos os celulares que foram apreendidos naquela operação da Polícia Federal, lacrar, impedir a Polícia Federal de estar avaliando esse material, sabendo que a Polícia Federal está assim, com o Alexandre de Moraes, mandando a PGR fazer isso, aí ainda por cima, escolhendo os próprios peritos para poder avaliar esse material, está trazendo um desgaste muito grande, ainda maior para o STF, né? Semelhante ao que aconteceu no ano passado, onde eles estavam se dividindo ali por conta do caso do Bolsonaro, né? O objetivo central de Fachin é gerenciar o desgaste na imagem do tribunal provocado pelos recentes desdobramentos do inquérito do Banco Master, sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Fachin, que havia transferido a presidência interina ao vice, Alexandre de Moraes, busca articular uma saída institucional para o impasse que colocou o Supremo em rota de colisão com a Polícia Federal e a PGR. Fachin conversou com Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Nunes Marques, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e o próprio Toffoli, né? Conversou com a galera ali da primeira turma e também da segunda turma. Por que ele está fazendo isso? Qual foi essa questão aqui de colisão da Polícia Federal e da PGR? Justamente porque esse material envolvendo um caso tão grande era para ser avaliado pela Polícia Federal e não pela PGR, mas isso aí foi a ordem do Toffoli. Então esse negócio aqui subiu muito rápido para o STF, foi resolvido um negócio muito rápido e tal, sem passar por instâncias. Aí já querem julgar o Vorcaro como um cara que é comum e tal, enfim, estão fazendo várias decisões, tipo assim, tudo enrolado, né? Tudo errado ali, tudo errado. Estão querendo fazer isso. Pra quê? É muito medo, pessoal. É um receio muito grande, ó. Na terça, o presidente do STF cumpriu a agenda em São Luís, do Maranhão, para o encontro com o ministro Flávio Dino. Fachin decidiu ir para a capital do Maranhão para se encontrar presencialmente com o ministro, porque filho de Dino vai passar por uma cirurgia, né? Então, de todo jeito, eu não vou esperar, Flávio Dino, seu filho se operar, não. Eu preciso conversar com você sobre esse negócio o mais rápido possível, porque vocês sabem, pessoal, os humores lá em Brasília estão à flor da pele, principalmente porque nós estamos em janeiro, estamos aquecendo os motores para o ano eleitoral, muita coisa vai acontecer e, claro, o STF, como tem se tornado desde a época do Barroso uma força política, precisa estar com a casa toda em ordem, porque vamos falar a verdade, né, que já está bagunçado desde 2019, quando o Alexandre de Moraes começou a fazer aquelas palhaçadas dele por lá, né?
Aí o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, recebeu 4 representações de parlamentares nos últimos meses para que ele proponha perante o STF a suspeição de Toffoli como relator do inquérito que investiga fraudes e crimes cometidos pelos proprietários do Master. Ao longo dos últimos 26 anos, no entanto, não houve nenhuma decisão do Supremo favorável a pedido de afastamento de um ministro. Por quê? Eles estão querendo correr o mais rápido possível, porque tá ficando muito feio esse negócio do Toffoli, cara. Não tem isso, ó. Eu fiz até aqui algo rápido aqui com um mapa mental para poder vocês entenderem, ó. O Fachin retorna a Brasília durante o processo judicial para abordar o envolvimento do Toffoli no caso Banco Master. Né? Aí o Toffoli é designado como bode expiatório em um acordo envolvendo Lula e Alexandre de Moraes em relação às ações do Banco Master. Vai pegando. O objetivo é remover Toffoli do caso Banco Master, mas a jurisprudência do STF exige o consentimento do ministro, questionando as opções de Fachin, dadas as restrições legais para forçar o impedimento de um ministro. Aqui a gente vê o primeiro problema pelo seguinte, ora, ele tem que ter o consentimento do Toffoli. Ó, Toffoli, você precisa se afastar. Quer se afastar? Tem que ser mais ou menos assim. E o Toffoli, o que fez? Já bateu o pé, já fiz vídeo aqui falando sobre isso, dizendo, não vou largar o caso. Não vou. E por quê? Porque se deixarem esse caso ser investigado por outro ministro que não seja dessa alçada toda, vai ter um problema gigantesco, principalmente porque se alguém que não tá bem nesse esqueminha aí que o Toffoli tá tentando resolver, pegar esse caso do STF, acabou, cara, vai dar um problema gigantesco e principalmente para o próprio Toffoli, né? Então ele, claro que ele não vai largar disso aí. Aí aqui, ó, o Fachin visa mitigar os danos reputacionais ao Supremo Tribunal Federal devido às ações de Toffoli no caso do Banco Master, ou seja, tá envolvido demais, deixa eu tentar conter esse negócio para ver se ele sai. Eu acho que ele deve bem querer conversar alguma coisa ali com o Toffoli, alguma coisa, para ver se o negócio vai para frente, porque na verdade, o Toffoli não tá querendo largar o caso. Por quê? Porque se largar, vão pegar os podres dele. E do outro lado está o Fachin querendo botar um outro relator nesse caso para ver se contém um monte de sabor. Cara, o Banco Master, ele vai ser pior 10 mil vezes do que o escândalo do INSS. Bota isso na sua cabeça, viu? Porque o INSS só envolve, além do escândalo dos aposentados como um todo, que isso aí já é horrível, envolve mais gente de esquerda, né? Mas o caso do Banco Master não, cara. Por isso que tem tanta gente tentando dar uma segurada nisso aí lá no STF, porque a bomba tá ficando cada vez maior. A proporção que isso vai tomar é gigante. A gente tá vendo isso começar, pode ter certeza. A decisão de Toffoli de levar o caso ao Supremo Tribunal é vista como uma tentativa de proteger as partes envolvidas. Ele subiu esse negócio lá para o STF de uma forma muito rápida. Por quê? Porque ele queria ter esse negócio em mãos e com isso fazer a coisa favorecer o lado dele. O principal objetivo de Fachin é abordar a crise de imagem do tribunal decorrente do caso do Banco Master, implicando Alexandre de Moraes, que é o que eu já comentei aqui. Toffoli ordenou o lacre dos telefones celulares apreendidos, limitando o acesso de funcionários designados, sugerindo manipulação. Ou seja, então vamos lacrar esse negócio, vamos deixar algo bem esclarecido aqui, pelo seguinte, ora, se acontecer de vocês abrirem em qualquer lugar, fazer qualquer tipo de deslize, vão acessar remotamente essa informação, vai vazar, aquele negócio todo. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele está envolvido, cara. Está envolvido até o pescoço, né? E o medo, tem outro medo por aqui, ó. Acredita-se que Toffoli deve ser removido do caso do Banco Master devido às ações questionáveis, né? Fachin se reuniu com Flávio Dino em circunstâncias suspeitas, possivelmente por razões estratégicas, que foi o que eu já comentei. Pedidos feitos ao Procurador-Geral para propor o impedimento de Toffoli devido a potenciais conflitos de interesse. Evidências sugerem que os irmãos de Toffoli tinham resort em parceria com o fundo financiado pelo Banco Master indicado o conflito. Evidências sugerem, ou seja, não se está se especulando, não, são evidências, aí é que está o negócio todo. Então, ele está dizendo aqui, para propor o impedimento de Toffoli devido a potenciais conflitos de interesse, pelo que eu já falei, o Toffoli está até aqui, está até aqui envolvido. As preocupações se concentram na conduta de Toffoli do caso, levantando questões sobre o seu conhecimento jurídico, porque o Toffoli, ele fez curso um bocado de tempo aí para ver se conseguia
tá sendo um juiz e tal, nunca consegui por concurso. Muito diferente do Fux. Fux é uma autoridade. Muito diferente ali do Fux. Então ele tentou. Então o que aconteceu? Foi o mesmo caminho que o Zanin. Foi lá, virou advogado do PT, pum, as coisas aconteceram. Do nada, STF, que as coisas ali em Brasília funcionam desse jeito. Me ajuda nessa posição agora que você tá, que quando eu sair dessa, eu coloco você lá para cima. O Zanin foi dessa forma, né? O Flávio Dino também, que era assim. Não, vou deixar mais o Zanin, né? Que é mais parecido assim por questão... por essa questão de estar envolvida ali diretamente com o processo do Lula. Aí acredita-se que as decisões de Toffoli são deliberadas não devido à incompetência, sugerindo um motivo desesperado. Porque assim, ó, essas decisões, elas não são tomadas assim de forma bem pensada, senão tem uma equipe toda para poder fazer essas coisas para os juízes. Os juízes estão lá mais para poder assinar e tal. Os juízes do STF, tá? Os ministros do STF. Só que lá, cada gabinete de ministro tem uma equipe grande de advogados, de juízes, para poder estar avaliando esses processos de forma mais cuidadosa, para ele for lá, ele chega assim, ó, o meu parecer é isso aqui, leve por esse direcionamento aqui. Esse cara tá certo. Faz o documento completo, e aí só vai lá e assina e pronto. Só que, do jeito que ele está conduzindo, parece que ele está querendo conduzir para o quê? Para livrar a própria pele. É isso aí. As decisões de Toffoli causaram desconforto na comunidade jurídica devido à sua natureza errática. Por quê? Desespero. Toffoli controversamente trouxe todas as investigações do Banco Master para o STF e impôs alto sigilo. Foi o que eu falei. Se ele deixar esse negócio ao bel prazer aí, acabou para ele. Vai dar errado, muito errado para ele. Aqui, ó, Fachin discutindo a situação com Toffoli após o retorno da Brasília antes do planejado. Se Toffoli concordar em renunciar, a situação poderá ser resolvida sem problemas com desculpa para sua partida. Se Toffoli se recusar, isso poderá quebrar a jurisprudência estabelecida por Alexandre de Moraes, impedindo sua remoção. O atual arcabouço legal, conforme definido por Alexandre de Moraes, sugere que sua vontade dita as ações sobrepondo-se às leis, que é aquela jurisprudência mágica que o Alexandre de Moraes inventou da mente dele, né? Desde esse caso do Bolsonaro, que disse, não, o juiz, o relator, que ele faz o que ele quiser, e não importa que se está acima da lei. É assim que as coisas estão funcionando ali no STF, meus amigos. E já faz tempo, viu? Já faz tempo. E agora que tem outro juiz está tendo o mesmo poder do Alexandre de Moraes, o que estão fazendo? Não, vamos conversar, vamos fazer do outro jeito. Por isso que o Fachin veio correndo, pessoal. Essa aí é a grande coisa. E aqui, ó, para encerrar, tem isso aqui. O caso contra Nelson Tanuri foi elevado ao STF, levantando questões sobre o verdadeiro propósito da operação. Tanuri, meu amigo, está envolvido também até o pescoço. Ele está muito mais articulado por baixo dos panos do que esse pessoal todinho. Só que, no geral, todo mundo está interligado ali. Tanuri enfrentando acusações de insider trading descrito como comum, apesar de ser ilegal. O que é insider trading? Insider trading é o seguinte, o trader é aquele cara que faz negociação com ações, bolsa de valores, criptomoedas e aquelas coisas. O que é o insider trading? Você tem uma informação privilegiada, você recebe essa informação com antecedência, vai lá e compra aqueles papéis, e quando acontece de sair para a grande mídia, aí vai lá e pum, todo mundo tá comprando, eita, todo mundo comprou, tá comprando, mas tô comprando aqui em cima, só que o cara que recebeu essa informação privilegiada, ele comprou aqui embaixo. Aí o que aconteceu? Ele aproveitou esse lucro todo, isso aí é insider trading. E o Tanuri está sendo acusado disso, só que assim, infelizmente eu coloquei aqui, descrito como comum, porque realmente, infelizmente, isso aí é muito comum ali em Brasília também. Um juiz federal encaminhou o caso de inside trading de Tanuri envolvendo a Gafisa para Toffoli, que assumiu todos os processos relacionados. Sugestão de que indivíduos preferem que Toffoli cuide de seus casos devido a seu histórico de anulação de condenações, porque o Toffoli é o grande engavetador de coisas ali do STF, meus amigos. Vocês sabem. Ele que engavetou esse negócio aí da Lava Jato, ele que engaveta vários outros processos. Por que não? Vamos botar pro Toffoli, porque assim, ó, com esse caso do Tanuri pode ser resolvido muito mais fácil, porque o Toffoli já tem esse histórico de engavetar as coisas. É um moído gigante, meus amigos. Por isso que ele antecipou a volta a Brasília e discute a atuação de Toffoli no caso do Banco Master. E aqui, ó, a Malu Gaspar, que é a principal correspondente aí, que tem descido a lenha nos últimos dias
nesses caras do STF, diz aqui, ó, Toffoli assume processo contra Tanuri após defesa alegar ligação entre caso Master e Gafisa. Ou seja, como esse negócio vai explodir ainda mais para o Toffoli, eles estão querendo, ele está querendo de todo jeito resolver isso. Por isso que o Fachin voltou antecipadamente para tentar resolver, para não desgastar ainda mais a imagem do STF em ano eleitoral. Qual é a resolução para tudo isso? Briguem e briguem muito. Eu quero mais é que eles briguem mesmo entre si e assistir isso tudo comendo pipoca. Essa aí é a minha expectativa e eu espero que você pense da mesma forma que eu, se não pensar que pelo menos assista a briga comendo outra coisa que não seja pipoca. Vamos aguardar, mas esse caso do Banco Master ainda vai render muito para todos nós vermos por aqui.